Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz 2022, né? Esse é o primeiro Conversa Tech na virada do ano. De 2022, né? Esperemos que a gente esteja aqui fazendo vários, né? E já começando com o pé direito, né? Olha quem voltou! Café, e é café real, não é cenográfico, né? Bem-vindos ao Conversa Tech! Pois é, voltou o café. Tudo bem que a gente mora no Nordeste, mas aqui a gente tem uma tradição, né? Quanto mais quente, mais necessidade de café a gente tem. Não, e o nordestino usa café o tempo todo, É né? verdade. Então a Ai, que garrafa, calor! Vamos tomar café. exato, a garrafinha de café faz parte do nordestino, Verdade. mesmo lá no sertãozão, aquele calor desértico e ainda tem o cafezinho e tem que Ah, ser sim. quente, Sim, com certeza. né? Nós somos fãs. Pois é. E hoje a gente tem uma conversa muito quente, né? É, Não é tá só o quente. verão, não. A gente tem uma conversa bem interessante que o Alberto colocou aí no high-tech dessa semana, né? Eu posso falar? Pode, É, claro que o que pode. que eu e você tem a ver com o metaverso? Gente, eu não sei se vocês acompanham aí o nosso blog, mas se vai lá dar uma lida na matéria e a gente vai conversar sobre isso agora. Eu acredito que eu, assim como você, tenho um pouquinho de medo dessa conversa aí, hein? É, Mas vamos lá. por sinal a gente aproveitou nessa semana para rever aquele filme, O Jogador Número Um do Spielberg, é de alguns anos atrás, né? Ele é baseado em um livro, né? E é um filme muito interessante e que é totalmente dentro do contexto do que seria o metaverso, né? E é muito engraçado porque a Michelle ficou falando durante as várias cenas, isso é muito bizarro, isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. E realmente tem algumas coisas de bizarrice, mas também tem muitas coisas legais que podem ser feitas com o metaverso. E a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Primeiramente é falar que o metaverso não é novo, gente, né? Então, Pois é, eu li lá no blog, né? Então, assim, eu tenho o meu script sempre à mão, né? Porque aqui vocês sabem, né? No tech social, ali é o tech e aqui é o social. pois é, E aí a né? gente se complementando, eu tive que dar uma boa lida, uma boa estudada para entender um pouco e vim aqui conversar também com o Alberto. E eu estava dizendo a ele, elogiando, dizendo que a matéria ficou ótima, que às vezes ele vem me explicar, mas ele já parte de um contexto muito atual. E aí no blog ele fez realmente um storytelling, né? Ele começou Desconsiderando que ela é minha esposa, é até um elogio legal, né? Ele começou do começo, né? Vamos ser bem redundante, mas assim achei legal porque ele fez todo o Era uma Vez, né? E aí eu fiquei maravilhada com a história, apesar de ainda ter muito medo. Então vamos lá, amor. Começa aí sobre o que é metaverso. Pois é, lá dos idos de 1999, como é o nome do cara? Philips Rosedale criou uma É. empresa chamada Linden Lab e depois de alguns anos, né, em 2013, eles lançaram um negócio chamado Second Life. Então, muita gente da geração Z talvez nunca tenha ouvido falar do Second Life, certo? Mas quem é da minha geração ou um pouco mais novo, mas não muito, com certeza ouviu falar do bafafá que foi o Second Life em 2003. Então imagina só uma coisa, a gente está no nível tecnológico hoje, em 2022, imagina o nível tecnológico em 2003. Tá? Então, internet com muita latência, internet devagar para todo mundo, mesmo nos grandes centros, nos países mais desenvolvidos, mas o negócio rolou e rolou muito, assim, muito bombasticamente, né? E foi uma coisa muito interessante porque foi a primeira vez sim, e uma coisa, esse negócio do Linden Lab não era o único daquela época, mas foi o que despontou porque ele botou uma inovação, uma coisa diferente. Ele disse assim: olha, o que você produzir aqui dentro do jogo, sabe? Ou aqui dentro dessa plataforma, ambiente, como você queira chamar, é de propriedade intelectual,
sua. Ou seja, se eu, usuário, vou lá e construo alguma coisa, construo um prédio, por exemplo, desenhando lá, colocando, como no Minecraft, né, que a gente vai colocando os legozinhos para construir as coisas, o que eu construísse, o que eu desenvolvesse, era propriedade minha, sabe? E ele criou um mercado para essas propriedades. Então, É muito essa inovação, interessante que ele já tratava de trabalho colaborativo, né? sim, já. Porque se todo mundo tinha a sua propriedade intelectual dentro daquele contexto, era uma plataforma construída que nem o Wix da vida, né? Na realidade você podia construir junto com pessoas, você podia adquirir. Aí começou-se a vender, por exemplo, terrenos ou áreas digitais, né, do mapa Second Life. do Second Life, certo? Então tinha mapa de tudo que era jeito, tinha mapa do Velho Oeste, tinha mapa do futuro, tinha mapa de hoje, tinha prédios da escola, né? Ele usava o GPS mesmo? Não, ele não usava o GPS. A gente, no mundo virtual, você não tem uma georreferência, né? No mundo virtual, você pode saltar de mundos, né, automaticamente. Né? É igual o multiverso do Homem-Aranha, né? Você salta através de portais, né? Então você entra num portal e sai em um outro mundo que foi desenvolvido por uma outra pessoa, por exemplo, e que esse outro mundo é completamente diferente. Quem já é gamer já sabe disso, ó, já está acostumado com isso, né? Vários jogos têm essa característica tanto do trabalho colaborativo, certo? Quanto de você poder construir coisas ou desenvolver coisas para o seu avatar, né? Que é outra coisa que a gente vai começar a falar muito agora. Não é do filme Avatar, tá certo? Mas é do avatar em si, que nós vamos ter que ter um avatar. Ter que ter não é bem o termo, né? Mas vai ser igual a rede social, gente. Vai estar tudo lá dentro. Mas me diz uma coisa, a questão do Second Life, você fala muito do passado, né? Você diz, porque foi, porque era, porque não funciona mais, não tá O Second Life ainda existe, a empresa foi vendida, mudou de nome, e eles hoje têm uma nova empresa que está se lançando novamente, né? Porque o boom do metaverso está aí, eles vão aproveitar, eles já têm alguma coisa já implementada, né? E deve surgir aí um novo concorrente, porque hoje também, quando se fala de metaverso, o metaverso não é só do Facebook, que agora se chama Meta, né, para enfatizar que ele está desenvolvendo o metaverso, mas o metaverso do Facebook é um dos metaversos que existem e que existirão aí no futuro. Hoje, por exemplo, a gente tem vários funcionando, né? O The Sandbox, o Decentraland, são os dois assim que mais se ouve falar de metaverso, fora o metaverso do Zuckerberg, que ainda não está bem engrenado, tem algumas coisas sendo colocadas à disposição, mas ainda não tem muita coisa em funcionamento. Eu acho que todo mundo começou a voltar a escutar, né? Já que, como o Alberto está explicando para a gente, não é algo... Essa questão do mundo virtual não é algo recente, mas eu acredito que todos nós já ouvimos assim falar justamente por causa do Facebook, que vem buscando essa forma de evoluir, mundo, né? De mundo virtual, né? De evoluir. Acho que a palavra certa é essa. Isso, ali no Facebook teve uma questão de problemas, né? Que ele está enfrentando vários problemas com a marca Facebook. E beleza, foi uma hora muito propícia para ele mudar o nome e tirar o Facebook do foco desse novo processo. Tá? Ele vai tirar o nome? Sim, mas agora você pode olhar lá no seu WhatsApp, no seu Instagram. No meu script não está. Não, mas você pode olhar lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu próprio Facebook, que agora é by Meta. Antes no seu WhatsApp tinha by Facebook, e agora tem by Meta do mesmo jeito que no Instagram tem. Ou seja, a Meta se tornou uma holding e por baixo dela tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp e uma série de outras empresas, né? Como o Google também fez com a Alphabet, né? Ok.
Pois é, mas assim, Ah, o que que só lembrando uma coisa, a gente se encontrou com o pessoal da UERN, né, nessas férias, sim, sim, e o encontramos uns pessoal colegas. começamos a conversar sobre o assunto e das pessoas levantou assim, olha só o que é que eu tô com ele aberto aqui no telefone, o Pokémon Go, É né? verdade. O O Pokémon Wellington, um Go abraço, Wellington, tu vai assistindo a gente. O Pokémon Go é uma referência ao metaverso, porque você tem um mundo virtual sendo projetado sobre a sua realidade, né? Você aponta o celular, né, para a realidade onde você está, aí sim ele usa o GPS do celular para saber Era isso que eu ia lhe lembrar. Por isso que eu que você falou achei do que GPS. O Second Life usava o Não, GPS. não, naquela Eu época nem lembrei tinha nos que o dispositivos. Pokémon Go foi uma loucura, né? E Vocês ainda lembram, é, né? não, e ainda é, Mas não tá aquele burburinho todo, aquele né? burburinho todo que as pessoas estavam sendo atropeladas, ou Caçando seja, Pokémon. caçando Pokémon, quantas pessoas estavam imersas a um mundo virtual, né, por conta dessa segunda vida aí. Eu acho que eu vou ser que é o nome, Pois vou é, traduzir aí o Second Life. então não deixa de ser um metaverso, tá certo? Ele está sendo projetado em cima da sua realidade real, mas aquele metaverso ali, ele não existe. O Pokémon não existe. Você vê o Pokémon dentro da sua realidade, mas ele é completamente virtual, Então, se a né? gente for traduzir ao pé da letra o que quer dizer metaverso, o que talvez não tenha uma tradução literal, mas o que a gente poderia assim deixar bem claro? É uma meta-realidade, ou seja, uma realidade sobre a nossa realidade. Ah, tá. Outra coisa que Gosto vocês mais. podem se referenciar nisso é Matrix, né? Ou seja, Matrix veio com Pessoal essa aí ideia da velha guarda. da velha guarda, né? Agora tem o novo Mas Matrix que está se nos bem que o telefones, pessoal. nos E assim, cinemas, a né? nova geração é interessante o quanto eles gostam de filmes retrô, até a questão de a busca por disco, né? Isso, Por ídolos que eram nossos ídolos da nossa se geração e perpetuam. se perpetuam. Então, eu acho que a gente está falando nada que ninguém vai reconhecer, não. Então você lembra de Matrix lá, né? Que tem o Neo, tem aqueles outros personagens. Eles sentavam numa cadeira, ele tinha um implante, né? Aqui na nuca. Aí vinha um cara com um adaptador, colocava aqui na nuca dele para que ele entrasse naquele metaverso, né? Que era a tal da Matrix, tá? Então assim, se você pensar nisso e pensar nos implantes cerebrais tanto que o Elon Musk está tentando produzir aí, certo? Você vai ver que tem uma certa similaridade entre o que foi ficção científica em Matrix, né, há vários anos atrás, hoje está a caminho de se tornar realidade, porque a gente tem várias interfaces que podem ser controladas com a nossa mente. Né? Tanto que o Elon Musk disse aí que era melhor entrar no metaverso com o chip da Neuralink do que entrar com os óculos de realidade virtual. Bom, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Mas foi legal você ter falado nisso, tipo, o óculos de realidade virtual. E eu não me sinto confortável com aquilo. Eu não sei se alguém já usou. Você usou A gente recentemente, usou em né? parque de diversão e assim, já existem alguns locais turísticos, né? Em que é possível você colocar o óculos e você ver lá a realidade. Por sinal, Vários teve locais. um negócio lá de alguém colocar o óculos e estar numa montanha russa e ficar berrando e todo mundo ficar mais interessado na pessoa do Foi a que, mamãe. né? Porque realmente Na, aquilo traz uma imersão, né? sim, mas E de repente você fica ali e teu corpo reage àquilo, né? eu não gostei. No parque de diversão, eu não gostei de usar. Eu fiquei um pouco claustrofóbica e eu não sou, mas eu fiquei tonta, me sentindo sufocada, né? Então eu fiquei louca que acabasse o passeio, apesar de ter curtido muito no início, né? Porque realmente as sensações, a experiência, ela é uma imersão total, né? Como se você estivesse realmente naquele universo ali digital.
Mas aí a Alberto falou do óculos e eu lembrei dessa experiência que eu não gostei, mas dizem que é realmente algo que você se adapta. E quando o Alberto falou dos filmes, né? Tanto o filme Matrix, que eu sempre fui fã, mais o outro filme do O Jogador Número Um, não é Isso. isso? É, nenhum deles a nossa realidade é boa. Eu acho que é isso que mais me assusta nessa inovação do digital, no metaverso, né? É o que mais me assusta, porque a gente fala muito de que as redes sociais traz ansiedade, que a gente fica ansioso, né? É importante Você a passa a gente. viver num outro mundo, né? Isso, é uma realidade, ou seja, a gente só posta o que está melhor, né? Ninguém viu os bastidores, o quanto ali a pessoa tropeçou, né? Eu acho até engraçado também que tem uns posts de trilha, né? Que mostra o que eu postei e o que eu sofri, né? Então, assim, é óbvio que a gente sabe que aquilo ali é o que, no caso, é o sumo, né? É o que você espremeu e saiu de melhor. Mas a maturidade para isso, para entender isso, né, ela só vem com o tempo. Então, o metaverso eu também fico Na muito realidade, preocupada com a nossa falta de maturidade, né? E eu me incluo, lógico, assim como vocês, eu também fantasio, né? Fantasio as realidades. E eu, caramba, imagina só, a gente tá vivendo uma vida perfeitinha nesse universo paralelo, né? Nessa segunda vida. E a nossa vida, na real, tá péssima, né? Então, isso é o que é o medão. isso é um medo real, eu acho que é um problema que precisa ser discutido. A gente já vem enfrentando problemas com as redes sociais, porque mudaram a forma como a gente Sim. se relaciona, e essas mudanças nem sempre foram positivas, ou seja, sempre tem coisas boas, né? E coisas ruins atreladas a qualquer coisa que a gente tenha na vida, tá certo? E E as eu redes acho, sociais não escapam disso. e eu acho que a palavra maturidade, ela fala muito também de tempo. Esse tempo de adaptação é que é cada vez menor. Pois é, Então eu percebo que a gente já falou sobre o isso. sofrimento, né? É cada vez maior. O sofrimento do que é gerado, né? A ansiedade, e várias outras coisas, né? A depressão, Por por isso que se acaso. torna tão importante aquelas coisas que a gente discute na mentoria, né? Que muita gente acha papo de coach, aquele negócio que é blá blá blá, que não serve, e que na realidade serve. Está lá provado hoje pela neurociência que as pessoas, os médicos e os profissionais conseguem ver o nosso cérebro funcionando, como ele funciona, entender como isso acontece, entender como ele domina a nossa vida, para que a gente possa realmente mitigar esses problemas dessa velocidade que a gente já falou disso, né, em Com em certeza. outros CTs, em outros Conversa Tech, e que a gente precisa cada vez mais criar um processo adaptativo cada vez mais rápido e cada vez mais consciente. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa sair da zona de conforto para que a gente possa realmente se adaptar a esses novos conceitos que vêm aí. A rede social foi certo? O metaverso é um processo natural de evolução dessas redes sociais, porque a tecnologia está crescendo, certo? Então, por exemplo, esses óculos de realidade virtual que incomodam você, não incomodam só você, incomodam uma grande parte da população. O que sempre se comenta é, isso nunca vai ser de uma aceitação 100%. Por isso que já tem outros viés de tecnologia, que são os óculos de realidade aumentada, né, que eles não te impedem de ver a realidade, mas sobrepõem a realidade virtual sobre a sua realidade real, né, de forma a tornar as coisas mais palatáveis para determinados usos. Né? Então, assim, o que a gente está vendo? É um processo evolutivo, é um processo que começou e não vai parar. Né? Uma coisa também que você colocou na matéria que eu achei muito legal é que eu falei, vamos dizer assim, no tech social eu falei do meu medo social, meu medo enquanto sociedade.
Mas tecnologicamente falando, eu achei muito interessante quando você colocou na matéria as questões da moeda, né, que a gente já falou aqui também sobre criptomoeda, Criptomoedas. das empresas que investem, né, e que já começam quer dizer, já começam não, né, já é bem antigo. Quando você colocou aqui 23 anos depois, gente, realmente, de 99, nós estamos em 2022, já tem 23 anos que essa tecnologia vem evoluindo. Então fala um pouquinho desse processo. E assim, hoje vai sair daqui a pouquinho, né, uma postagem falando sobre algumas coisas interessantes, sobre 3 tecnologias que a gente pede para que os profissionais prestem atenção. Blockchain, criptomoeda, NFT, certo? Eu estou colocando 3 tecnologias disponíveis, tá certo? Mas, por exemplo, a criptomoeda e o NFT dependem do blockchain, tá certo? Essas coisas aí, essas moedas, essa possibilidade de você criar um arquivo digital com uma marca dizendo, olha, esse arquivo digital é único, como se fosse uma peça de arte ou algo colecionável, é uma revolução, certo? E, obviamente, esses metaversos mais novos estão incorporando tudo isso que o Second Life trazia, certo? No meio do cartão de crédito tinha um atrito muito grande para você passar o cartão, comprar as coisas, porque uma coisa que a gente tem que ter muita consciência que o metaverso é virtual, mas a grana que rola lá dentro, ela é digital, mas ela é bancada com grana real. Tá certo? Então, no jogador número 1 também aparece isso, né? Que as pessoas gastam o dinheiro delas para compras dentro do metaverso, né? Para ganhar os prêmios, né? E tudo então, mais. Assim... Então, existe esse mercado no virtual, mas a gente não pode esquecer que esse mercado é lastreado pelo mercado real, tá certo? Então, o dinheiro que você gasta lá é seu dinheiro. E você vai ter que arranjar formas de ganhar dinheiro, seja lá no virtual, seja no real, onde for, mas você vai ter que ganhar dinheiro. Ou seja, de alguma forma. Na primeira ou na segunda vida, a gente tem que ralar. Exatamente. Né? Você não tem como ficar na zona de conforto, nem no metaverso, nem na realidade. Pois é. Tipo aquela, por favor, que em 2022 eu venha rico. Né? Então, não vem sem trabalho, não vem. Então, da mesma forma que as empresas, lá pelos anos de 2003, 2004, né? Porque o Second Life variou entre 2003 a 2007. Em 2008 ele já começou uma decadência lá e ficou lá com um nichozinho de pessoas usando aquilo ali, mas muito mais reduzido do que era o boom. E hoje, do mesmo jeito que foi no passado, certo? Há grandes varejistas, grandes indústrias, tipo grandes marcas, né? Nike, Adidas, muitos cantores estão o quê? Fazendo atividades dentro do metaverso, né? Então, assim... O que seriam essas atividades? Por exemplo, marquei aqui... Você explica no vídeo, né, o que são as 3 tecnologias? Explico mais ou menos, né, porque são tecnologias mais aprofundadas, mas são tecnologias que as pessoas precisam olhar, precisam começar a tentar entender essas coisas e tirar as dúvidas sobre elas. Mas, por exemplo, no Fortnite, eu acho que foi no ano passado, 2020, se eu não estou enganado, ou 2020 ou 2021, o Travis Scott, que é um artista americano, fez um show dentro do Fortnite. Então, o Fortnite é um jogo, é um ambiente de jogo. Sabe? O que ele fez? Se foi construído um palco dentro do ambiente do Fortnite, ele entrou como um avatar, tá? E todos os usuários do jogo, com os seus avatares, foram naquela região ali, né, naquele palco, ver o show. Né? Então, esse show reuniu 12 milhões de pessoas. Então imagina aí, gente, que assim, o Maracanã hoje, depois da revisão da Copa, o Maracanã lotado é 50 mil pessoas.
certo? Então imagina aí quantos Maracanãs são 12 milhões de pessoas. Então Realmente, assim, isso revoluciona muito essa questão do setor de eventos, o setor de construção, coisas que você colocou, né? O setor de marketing. então assim, você faz um evento para qualquer pessoa do mundo, sabe? Poder ir lá simultaneamente e ver o mesmo evento. Então você imagina uma empresa, uma Nike, uma Adidas ou qualquer uma dessas marcas famosas lançando uma coleção de tênis, de roupas, tá certo? Lá dentro desse universo. Então assim, é uma rede social onde você tem um avatar, você tem uma presença em algo tridimensional, como os gamers já estão muito acostumados. Isso me lembra também até a cultura japonesa, não é? Eles já não faziam. Você vai falar de Avatar e eu já estou entrando com Avatar. Eu tenho uma aluna, está terminando o TCC dela e está escrevendo sobre a cultura japonesa, né? Que, desculpa, eu não lembro agora o nome, mas que eles fazem shows online e que a própria cultura se torna desenho animado, né? Ou seja, tem Dos mangás? comunidades, tem comunidades e comunidades no Facebook, em outras redes sociais, né, que falam e vivem esse ambiente. E aí eu lembrei que muito dessa questão do avatar, de shows, né, já que você falou de eventos, os japoneses começaram a fazer. Tem artistas virtuais que são só um avatar e que fazem shows que Sim. lotam, né, com esse personagem dos mangás, como você está falando. Aqui no Brasil, por exemplo, aquela influenciadora que ganhou o BBB, como é o nome dela? A Adriana. Não, é aquela com o olhinho puxado lá, que é meio cara de japonesa também. Ela criou. Não, deixa pra lá. Bom, enfim, ela criou um avatar digital e ela criou uma conta no Instagram desse avatar digital. Então, ela acho que é a primeira pessoa, primeira influenciadora que está com o avatar digital junto com ela dentro das redes sociais. Então o objetivo dela é justamente ter esse avatar para quando surgir o metaverso mais solidificado, as coisas realmente irem para o metaverso, ela já tem um avatar que as pessoas já conhecem. Avatar, gente, a Magalu, a Lu da Magalu é um avatar, certo? O Bradesco tem uma outra avatar, certo? A Cortana antigamente tinha um avatar, as Casas Bahia tem um também garotinho, tem, né? Se eu não me Pois engano. Então isso são figuras, certo? É o que a gente chama de avatar, são figuras que representam no digital aquela marca, aquela empresa ou aquela pessoa. Tá certo? Isso tem a ver com a questão de humanização de empresas e de marcas que a gente já vinha falando também, né? Certo. Por que é criado o avatar? Porque o avatar é uma forma de se aproximar. Então, é uma forma de começar a humanizar a empresa ou organização, no sentido de que existe afetividade, ou seja, os sentimentos, emoções, através daquela pessoinha digital. Ou seja, a empresa, no caso, dá uma forma de pessoa e ela começa a conversar como se fosse uma pessoa na rede social. Isso. A ideia é essa, tá certo? Então, assim, uma coisa interessante é que o metaverso, como o Second Life no passado, por exemplo, eu posso construir coisas, mas construir coisas dá trabalho. Sabe? Muitas vezes você tem que ir lá e programar as coisas que você quer construir no ambiente. Tá certo? Quem joga Minecraft já sabe. Eu quero construir um castelo. Beleza, vai ter que colocar tijolinho por tijolinho para construir aquele castelo. É um trabalho grande. Então, assim, já existe a possibilidade de pessoas oferecerem esse serviço, ou seja, eu contrato alguém para construir algo para mim dentro do meu metaverso, tá certo? Então, é um construtor como outro construtor, só que em vez de usar cimento, concreto e outras coisas, ele vai usar as pedras digitais para construir o que o cliente quer. Da mesma maneira, o arquiteto digital, para desenhar aquilo que o engenheiro vai construir, né? Aí você tem toda uma linha de moda,
porque os avatares mudam de roupa, eles podem mudar de cabelo. Então você pode ter, por exemplo, gente que vai fazer um cabeleireiro virtual para criar novos cabelos para os avatares que estão aí, para combinar com as roupas. Então a gente tem tênis, né? A Nike já fez isso, a Adidas já fez isso, de criar tênis digitais. São tênis que o avatar vai usar. Hoje são usados nos jogos. Certo? Então você tem lá um tênis digital que custa uma nota para você adquirir um daqueles para o seu avatar usar. Então lembre, o avatar no digital está com tênis, no real você não tem o tênis, mas você pagou para ele com grana real. Tá certo? Então é todo um mercado mesmo todo presencial. Um mercado de uma série de serviços novos. Certo? Como a gente diz, a tecnologia mata emprego, mata uma pancada de empregos, gera muitos novos empregos. O grande problema é a deficiência de capacitação, porque você está roubando empregos hoje, os mais simples, né, vão sendo comidos pela automatização, e os novos que são criados precisam de capacitação. Então as pessoas que perderam seus empregos vão ter que primeiro se capacitar para depois ter esses novos empregos. E essa capacitação é o grande problema, né, da questão do emprego hoje. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, né, porque eu vejo também algumas resistências, né. Apesar de eu dizer que tenho medo dessa inovação do digital, do metaverso, quanto mais a gente procura conhecer e saber, mais a gente sana esse medo, né, no sentido de fazer as escolhas, de se gerenciar quanto ao que vem por aí. Então, eu acho importante a gente discutir porque tem a ver com o futuro do trabalho. Sim, com certeza. Porque, mais uma vez, como a gente fala do Startup U, né, nós somos uma organização e a gente precisa entender o que vem por aí, mesmo que eu vá decidir não fazer uso, né, mas... O mercado vai estar fazendo. Todo o uso do Zoom, como é o outro, do Google Meet. Do Google Meet, que a gente fez durante a pandemia, certo? Vai para o metaverso, com certeza, que ao invés de você estar vendo uma tela com os rostos das pessoas, você vai estar como um avatar tridimensional numa sala e você vai ver os outros avatares. Né? E a ideia é que você tenha uma reunião quase como se você estivesse presencialmente dentro da reunião, tá certo? Não pessoas, mas o seu avatar se relacionando com outros avatares, certo? Interessante isso. Ok? Então, à medida em que você tem mais realismo nos avatares, aquela comunicação corporal pode ser até mimificada para dentro do digital. Então é uma coisa que vai acontecer. Então você vai ter lojas vendendo produtos, supermercado vendendo produtos, sabe? Você vai ter gente prestando serviço, então advogados, médicos, psicólogos, fazendo consultas, fazendo prestação de serviço, atendendo seus clientes dentro do metaverso. Então, assim, isso tira o presencial? Não, é um complemento ao presencial. Porque eu posso, por exemplo, eu como advogado, posso agora atender pessoas do mundo inteiro, certo? Se o processo judicial for todo digitalizado, como é o caminho que está se seguindo, não só no Brasil, como em todos os lugares, se eu estou aqui no Brasil e estou em Natal e tiver uma causa em São Paulo, no Rio Grande do Sul, eu teoricamente posso atender um cliente que esteja fora do meu estado, porque eu não sou obrigado a presencialmente ir na audiência. Eu posso fazer uma audiência via Zoom, que hoje já é feito, ou posso fazer uma audiência no metaverso, que com certeza a parte jurídica e a parte pública vai ter tudo, vai ter que migrar tudo para lá. Então, esse complemento a gente precisa realmente começar a se preparar para a gente poder virar digital. Tem que virar a chave aí, hein? Pois é. E aí, você está preparado para esse futuro? Bem, eu já coloquei até nos comentários do Instagram, ótimo! Ainda não estou, mas estou buscando entender.
Então, eu acho que ficou bem claro entre o que eu e você tem a ver com Com o esse metaverso. metaverso. Então, foi muito bom. Beleza. Então, pessoal, um grande abraço. Abrimos o 2022 com chave de mentalidade. Né? Pois é. Então, um abraço, gente. Até o próximo Conversa Tech. Tchau, tchau. Até, um abração.